Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, a este Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor. Agradecemos constantemente pelo dom da vida. E precisamos também agradecer a este Pai constantemente por todas as oportunidades que Ele vem nos concedendo ao longo da nossa trajetória, em especial o melhor momento em que estamos vivendo aqui na Terra para o nosso aprendizado. Agradeçamos a este Pai misericordioso, a este Pai infinitamente amoroso, que nos corrige constantemente, nos ofertando oportunidades. E precisamos agradecer a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, que Deus, na sua bondade, encaminhou à Terra para nos auxiliar em nossa trajetória. Agradecemos aos mensageiros do Cristo que constantemente estão conosco, do nosso lado, lado a lado, caminhando conosco, nos auxiliando nessa nossa trajetória. Muito obrigado a todos estes nossos companheiros do plano espiritual. E precisamos também agradecer a todos vocês, companheiros de jornada terrena, que constantemente, de forma perseverante, estão aqui conosco nesta sala virtual, neste centro espírita virtual, para juntos refletirmos acerca do Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor. Recebam todos já antecipadamente o meu abraço fraternal, mesmo à distância, abraço virtual, mas de imensa gratidão. E hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro que tem como título Livro da Esperança, de autoria do Espírito Emmanuel e Chico Xavier. E hoje estudaremos o capítulo de número 6, que tem como título Evolução e Aprimoramento. Então aqui Emmanuel nos traz reflexões belíssimas acerca da nossa evolução e aprimoramento constante. Mas antes de começarmos aqui nas palavras de Emmanuel, faremos a nossa leitura costumeira, enquanto outros companheiros vão chegando e se conectando aqui conosco, do livro Minutos de Sabedoria, a mensagem de número 28, em que Carlos Torres Pastorino nos diz da seguinte maneira: visite os pobres e enfermos. Então aqui ele nos orienta sobre a necessidade de visitarmos os pobres, mais pobres do que nós e mais enfermos do que nós. Pelo menos uma vez por semana, dedique algumas horas a consolar um coração aflito. Então aqui ele nos chama a atenção que precisamos, pelo menos de uma vez por semana, dedicar algum tempo para algum companheiro de jornada. Se não temos condições, ou se você não tiver condições de ir pessoalmente, que possamos dedicar pelo menos algum tempo em oração, aquelas orações intercessórias, ou seja, orarmos pelos outros, porque necessitamos orar constantemente uns pelos outros. E aí ele diz: o consolo que você levar, mesmo com sacrifício de sua parte, é a garantia de que está cumprindo um dever de cristão e de ser humano. Então, mesmo com sacrifício, é preciso estender a mão. Não espere que o procurem para agir fraternalmente, amparando os fracos e confortando os tristes. Então aqui ele nos chama a atenção
que não precisamos esperar que o problema bata à nossa porta, que alguém venha e bata à nossa porta pedindo auxílio. É preciso que nós procuremos o chamado infortúnio oculto, procurar aqueles infortunados que em muitas situações não têm condições ou até mesmo têm vergonha, inibição de pedirem ajuda, se sentem humilhados. Então é por isso que existe no meio espírita aquele trabalho belíssimo que nós conhecemos como infortúnio oculto. Então é preciso que realizemos este trabalho em nome do Cristo. E aí por último ele diz: nem pense que você está dando mais do que recebe. Quem consola um coração triste, na realidade, recebe muito mais do que dá. Então, quando nós achamos ou nos comportamos naquela condição de que estamos levando alguma coisa, estamos auxiliando algum companheiro de jornada, na verdade, estaremos recebendo e constantemente estamos recebendo muito mais do que estamos doando. Então é preciso que reflitamos acerca disto e principalmente que possamos ter atitude em trabalharmos no bem. E aqui fechamos este parêntese nesse início de estudo com Carlos Torres Pastorino para chegarmos na mensagem de Emmanuel. A mensagem, conforme havíamos dito no início, a mensagem de número 6 do Livro da Esperança, que tem como título esta mensagem, este capítulo 6, Evolução e Aprimoramento, em que Emmanuel buscou lá no Evangelho de Jesus a seguinte frase, o seguinte versículo, a anotação de João no capítulo 3, no versículo 3, em que Jesus disse o seguinte: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então aqui Jesus nos fala sobre a reencarnação, naquele célebre diálogo com Nicodemos, em que ele faz esta afirmativa. E aí Emmanuel também buscou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 4, a seguinte frase de Kardec: a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Então aqui Kardec, por meio dos espíritos amigos, nos esclarece sobre a reencarnação, que é diferente daquilo que se entendia ou daquilo que achava que era os judeus naquela época de Jesus. Eles tinham uma noção de reencarnação, mas com o nome de ressurreição, em que pensavam que o espírito ressurgia, mas no mesmo corpo. Então aqui hoje a doutrina espírita nos mostra de uma forma muito clara que é impossível cientificamente, depois de todas as células e moléculas se dispersarem pelo universo, o corpo voltar a viver, e também seria impossível este corpo voltar a viver, ou seja, o espírito voltar a se religar em um corpo que já se decompôs. Então, conforme nos afirmam aqui, um corpo especialmente formado para o espírito, um corpo novinho, ali no formato de uma criança frágil, em que o espírito retoma a sua trajetória, ou seja, reencarnando mais uma vez. Então Emmanuel buscou estas duas frases, a de Jesus, onde ele fala sobre a reencarnação, e no Evangelho segundo o Espiritismo, onde nos fala sobre reencarnação. Então todos os capítulos deste livro da esperança, Emmanuel sempre adota este procedimento, uma frase do Evangelho e uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele começa nos dizendo o seguinte, sobre a nossa caminhada. Decididamente, em nome da eterna sabedoria, o homem é o senhor da evolução
da terra. Então aqui ele nos chama a atenção que nós, seres que estamos provisoriamente animando este corpo neste formato de um corpo humano, nós aqui nos encontramos trabalhando a nossa evolução e também a evolução da Terra. Então, conforme nós encontramos na doutrina espírita, Deus escolheu a raça humana para o espírito fazer esta caminhada. Então, o espírito que um dia passou lá pela condição de princípio inteligente, onde ainda não tinha uma identidade, ele se tornou um ser vivente, conforme nós encontramos naquela simbologia, lá na Gênese mosaica, quando Moisés nos disse, naquela simbologia, que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas, naquele boneco de barro, e o homem se tornou um ser vivente. Ou seja, hoje a doutrina espírita nos mostra que aquele momento que Moisés narrou simbolicamente daquela forma, porque não tinha outros meios para fazer isto, exatamente o momento em que nós passamos daquela condição de princípio inteligente para uma inteligência e tivemos a nossa primeira existência lá na condição de um selvagem, mas já num corpo rústico, na forma humana. E aí Emmanuel segue dizendo: todos os elementos se sujeitam à discrição. Todos os reinos do planeta rendem-se, ou melhor, rendem-lhe vassalagem. Então ele diz que o ser humano, para o ser humano, todos os elementos se lhe sujeitam e que todos os reinos do planeta rendem-nos vassalagem. Ou seja, nós estamos aqui na condição de deuses. É assim que os outros animais irracionais nos enxergam. E aí Emmanuel nos diz na sequência. Aí ele vai fazendo uma história da nossa caminhada aqui na Terra e o que nós estamos fazendo, em especial em relação à natureza. O nosso domínio em relação à natureza, em que exageramos na dose e destruímos excessivamente. Então ele começa nos falando acerca das montanhas, que montanhas ciclópicas, ou seja, montanhas enormes, sofrem-lhe a carga de explosivos, transfigurando-se em matéria-prima destinada à edificação de cidade prestigiosas. Então aqui nos fala que nós extraímos, e nós sabemos disso, exatamente desta forma que acontece, ou seja, todas as nossas construções, toda a matéria-prima utilizada nas nossas construções, seja uma construção mais suntuosa ou mais simples, toda a matéria-prima vem da natureza. E aí ele segue dizendo que minérios por ele arrancados às entranhas do globo, suportam-lhe os fornos incandescentes a fim de lhe garantirem utilidade e conforto. Ou seja, os minérios que nós extraímos, aprendemos há tanto tempo extrair da natureza, levamos a forno a milhares de graus de temperatura, derretemos este minério e o transformamos. Este equipamento que estamos usando neste momento para fazer esta transmissão, ou seja, ele é todo feito à base de produto extraído da natureza, principalmente dos minérios. E aí ele diz na sequência: rios e fontes obedecem-lhe as determinações, transferindo-se de leito com vistas à fertilização da gleba sedenta. Então aqui ele nos fala até das fontes dos rios, que também nos obedecem. Nós desviamos o leito de um rio, o leito de um córrego, o leito de um riacho, de acordo com as nossas necessidades. E aí, conforme ele nos fala, tudo isto é obediente a nós, seres humanos,
E aí ele acrescenta que florestas atendem à derrubada, favorecendo o progresso. Então nós derrubamos as florestas, aí nós exageramos na dose, estamos destruindo excessivamente, porque para bancarmos a nossa sobrevivência aqui na Terra, gerar alimento para estes bilhões de seres que aqui estão, é possível fazer isto usando a nossa tecnologia, usando a nossa ciência, sem destruir tanto. Hoje já temos, em parte, esta consciência que é possível, mas existe ainda a ganância excessivamente, onde continua destruindo em excesso. E aí ele fala sobre os animais irracionais, que os animais, ainda mesmo aqueles de mais pujança e volume, obedecem às ordens, quedando-se integralmente domesticados. Então aqui ele fala que animais, mesmo aqueles de grandes portes, de grande pujança, é possível ele ser domesticado pelo homem. E aí ele fala sobre a eletricidade, que a eletricidade, o magnetismo, plasma-lhe os desejos, ou seja, nós também conseguimos trabalhar com a energia, com o magnetismo, de uma certa forma, dominando também, usando as tecnologias que nós desenvolvemos ao longo do tempo. E ainda ele fala que o próprio átomo, síntese de força cósmica, descerra-lhe os segredos, aceitando-lhe as rédeas. Aí ele fala que até o átomo, até os átomos, nós seres humanos também dominamos. E aí ele fala na sequência mais, não é só no domínio dos recursos materiais que o homem governa soberano. Então aqui ele lembra que não é simplesmente em relação às coisas materiais que nós, seres humanos, dominamos de uma certa forma, soberanos aqui na Terra. Ele pesquisa, ou seja, nós pesquisamos as reações populares e comanda a política, investiga os fenômenos da natureza e levanta a ciência, estuda as manifestações do pensamento e cria a instrução, especializa o trabalho e faz a indústria, relaciona as imposições do comércio e controla a economia. Ou seja, tudo isto nós, seres humanos, já temos condições e já estamos fazendo. É preciso agir constantemente com equilíbrio, utilizando tudo isto com a nossa inteligência usada equilibradamente para não prejudicar a nós e a outros companheiros de jornada. Como ele nos diz aqui, estudamos e pesquisamos e estudamos as reações populares, nós estamos envolvidos na política, nós investigamos os fenômenos da natureza e, de uma certa forma, trabalhamos para nos defender em relação a estes fenômenos da natureza. Nós levantamos a ciência, ou seja, crescendo constantemente em todos os ramos da ciência, as manifestações do pensamento, cada vez mais ampliando a instrução, especializando cada vez mais o trabalho, as indústrias e assim sucessivamente. E aí ele acrescenta, claramente nós, os espíritos em aperfeiçoamento, aqui ele coloca encarnados e desencarnados, claramente nós, os espíritos em aperfeiçoamento, no aperfeiçoamento terrestre. Então aqui ele nos chama a atenção que nós, todos nós que estamos ligados ao orbe terrestre, nos dois planos da vida, ou seja, plano espiritual e plano material, nós estamos aqui em aperfeiçoamento e ao mesmo tempo no aperfeiçoamento terrestre. Nós estamos aqui trabalhando o nosso aperfeiçoamento e também o aperfeiçoamento da Terra. Conseguimos alterar ou manobrar as energias e os seres inferiores do orbe a que transitoriamente
Prestemos atenção, o que ele fala aqui, a doutrina espírita nos fala de uma forma ampla e constantemente que nós estamos aqui transitoriamente ou provisoriamente, nos ajustamos e do qual nos é possível catalogar os impérios da luz infinita estuante no universo. Então estamos aqui na Terra provisoriamente. Nós não somos aqui da Terra. Todos nós somos estrangeiros, não somos aqui da Terra, somos seres do universo. Estamos aqui provisoriamente fazendo uma experiência, auxiliando no progresso da Terra e ao mesmo tempo trabalhando o nosso aperfeiçoamento. Então é preciso aproveitar todas estas oportunidades. E aí Emmanuel ainda nos diz que a face disso, não obstante sustentados pelo apoio divino, todos nós estamos sustentados pelo apoio divino nas lides educativas que nos são necessárias. O aprimoramento moral corre por nossa conta. Então prestemos atenção nesta frase de Emmanuel, onde ele nos fala que somos sustentados e apoiados pelo divino, ou seja, por todo o aparato divino, ou seja, sustentados pelo apoio divino nas lides educativas, mas só que o processo de aprimoramento moral não é realizado pelos outros, corre por nossa conta. Ou seja, o aprimoramento moral é responsabilidade minha, o aprimoramento moral é responsabilidade sua, individualmente e também no coletivamente. Cada um de nós é responsável pelo seu aprimoramento moral e conjuntamente pelo aprimoramento da terra, a melhoria, o aperfeiçoamento da terra. E aí ele diz que o professor ensina, mas os alunos devem realizar-se. Ou seja, o professor ensina, mas o resto é por conta do aluno. E aí ele diz que os espíritos superiores nos amparam e esclarecem. No entanto, é disposição da lei que cada consciência responda pelo próprio destino. Não aguardemos que os espíritos amigos realizem as tarefas que são de responsabilidades nossas. Eles nos auxiliam, nos esclarecem, nos amparam. No entanto, é disposição da lei divina que cada consciência responda pelo próprio destino. E aí ele diz ainda, meditemos nisso, valorizando as oportunidades em nossas mãos. Prestemos atenção nesta frase tão curta, meditemos acerca do nosso aperfeiçoamento e valorizando as oportunidades em nossas mãos. E aí ele encerra dizendo da seguinte maneira, por muito alto, ou melhor, por muito alta que seja a cota de trabalho corretivo que tragas dos compromissos assumidos em outras reencarnações, cada um de nós tem uma cota de compromissos assumidas em outras reencarnações. Aí ele fala que cada um de nós possuímos determinadas sobras de tempo, do tempo que é patrimônio igual para todos. Ou seja, o tempo é patrimônio divino, distribuído em cota igual para todos. Todos nós temos acesso a esse tempo, todos nós temos o tempo à nossa disposição para administrarmos o seu uso como nós bem entendermos. E aí ele encerra dizendo, e com o tempo de que dispões, com o tempo de que nós dispomos, basta que usemos sabiamente a vontade. Então ele nos chama a atenção que é preciso que tenhamos sabedoria para usarmos a nossa vontade, que tanta vez manejamos para agravar nossas dores, a fim de te consagrares ao serviço do bem,
e ao estudo iluminativo. Prestemos atenção no final desta frase, onde ele fala que é preciso usar sabiamente a nossa vontade no serviço do bem e ao estudo iluminativo quando quiseres, seja nós quem escolhemos. Nós temos a eternidade de Deus. Então ele fala que é preciso nós usarmos a nossa vontade sabiamente para o serviço do bem, no estudo iluminativo, quando quiseres, como quiseres e quanto quiseres, melhorando-te sempre. Então, quando, como e quanto, a escolha é nossa, mas precisamos melhorar sempre. É preciso aprender, usarmos o quanto possível e da forma melhor possível e também a quantidade maior possível para avançarmos de uma forma mais rápida, conforme o título deste capítulo 6º, evolução e aprimoramento. Então é preciso que nós cresçamos mais rapidamente e também a este aprimoramento nosso e aqui do planeta Terra, onde nós nos encontramos provisoriamente. Reflitamos, meus irmãos, acerca desses belíssimos ensinamentos de Emmanuel e coloquemos mãos à obra. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que puderam me acompanhar neste momento, nestas belíssimas reflexões. Paz aos nossos corações, Jesus conosco sempre e que possamos fazer esforços para estarmos constantemente com o Mestre de Nazaré,